Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa live, essa nossa conversa que vai abordar o expansão existencial, a metodologia da expansão da existência, que vai desde o caminho onde a gente mergulha no nosso vazio existencial de alguma forma, e lá através desse espaço vai encontrar o que realmente tem de mais profundo no nosso espírito, de mais profundo na nossa alma, e qual é o processo no qual a gente consegue trazer isso lá de dentro, em todas as etapas que isso requer, até que haja uma manifestação disso como um serviço para o mundo. Vale lembrar de que o mundo precisa, nesse momento do tempo, num momento de transição planetária, exige-se na elevação da vibração do planeta como um todo, o aumento da ressonância exige, de certa forma, que nós, como humanidade, tenhamos uma elevação da nossa frequência pessoal e individual também, para que a gente possa estar na mesma ressonância dessa nova era que se abre. Embora a gente esteja vivendo no momento atual, e a gente pode dizer, polaridades muito grandes no nosso planeta, quando a gente olha para uma parte da realidade, de certa forma, contraindo e indo para níveis maiores de inconsciência e escuridão, e uma parte da humanidade tendo um caminho, um espaço, um portal muito grande para, de certa forma, atingir e embarcar numa Terra, numa nave espacial, numa nave mãe, com muito mais consciência. Vou só pedir uma ajuda para vocês que estão entrando, se alguém pode me dar um ok, estão me ouvindo bem? Está tudo certinho, qualquer coisa vocês me escrevem aqui, por favor, tá bom? Muito bem, então, quando nós, através de um processo de expansão da minha existência, vamos emanar isso no universo, no mundo, porque o mundo está chamando nesse momento do tempo. Em gerações anteriores a gente estava, de certa forma, podendo trabalhar mais adormecidos, mas o que acontece hoje é que há um chamado e a gente tem, por isso, uma quantidade muito maior, exponencial de pessoas olhando para si mesmo e dizendo, caramba, a vida não é só isso. Enquanto uma ou duas gerações atrás a gente estava falando de fato, uma cultura que trabalhava para uma sobrevivência ou para crescer no status social. E embora isso vai sempre continuar havendo nesse planeta, porque nós temos várias camadas de consciência existindo no mesmo lugar. O planeta Terra ele nos permite isso, o fato de ter uma ancoragem num corpo físico nos permite que com frequências vibratórias diferentes a gente encontre pessoas em estágios e até mesmo partes nossas com níveis de consciência muito diferentes, e por isso este planeta é uma escola tão linda e tão incrível, a ponto da gente experimentar dores muito profundas e a luz no mesmo lugar. Quando a gente vai para um universo frequencial, onde não há matéria, não há o corpo físico, isso não é possível, porque cada um é uma frequência como um rádio, então cada um, dependendo da frequência vibratória que está, do nível de consciência que emana, da realidade que projeta, vive em universos e mundos diferentes. Assim como estações de rádio jamais se encontram. Você vai lá na 89.1, a Rádio Rock, aqui em São Paulo, e na 89.7, a Nova Brasil, duas, que elas estão tão perto uma da outra, mas elas não existem uma para a realidade da outra. E da mesma forma, nós e toda essa realidade, como uma realidade frequencial, também não existe nas estações diferentes das quais nós nos encontramos. Então, existe um momento do tempo onde a elevação vibratória coletiva, consciencial do planeta, puxa aqueles que estão, de certa forma, sintonizando naquele espaço. E, ao mesmo tempo que, obviamente, por uma separação, tem que haver uma polarização, Como se diz, para cada Jedi que é nascido, um novo Darth Vader vai ter que nascer de alguma forma, para que a gente ache, tem a união entre a luz e a escuridão, entre a frequência da luz, o viajante estelar, e a matéria, a matéria-mãe, no qual o escuro e o claro podem se juntar e surgir a vida como a gente emana a partir desse encontro. Então, isso é um dos motivos pelos quais, neste momento do tempo, muitos, centenas, milhares, milhões de nós estamos percebendo que se trata de um momento muito crucial e
estamos sim sentindo estes incômodos que envolvem os incômodos de para que eu vim nesse mundo mesmo. Não é só isso. Caramba, eu conquistei as coisas, eu dei certo, o dinheiro está aqui, a carreira está aqui, a família está aqui, eu tenho tudo, mas está me faltando alguma coisa. E sim, o faltar alguma coisa está dizendo que está faltando o quê? Está faltando eu mesmo. E é engraçado que ao falar que está faltando eu mesmo, eu posso dizer da mesma forma, está faltando Deus em minha vida, já que são metáforas, né? Quando a gente fala, está faltando a espiritualidade, que é a mesma forma de dizer, está faltando o fundo da minha alma, virando a realidade. Então, esse chamado para uma união de céu e terra, como se diziam nas Escrituras, e falar em união de céu e terra é fazer o quê? É ser capaz de trazer para essa forma de viver, para essa sociedade, para essa fala, para essa forma limitada dessa experiência humana, a capacidade, né, de vibrar em níveis de consciência mais elevados, em ter uma mente que acessa cada vez mais níveis de clareza, ou como as ideias santas do Enneagrama, como a gente está falando hoje especificamente da união do Enneagrama com a expansão existencial, né? Essas ideias de vibração elevada, a capacidade de ter uma clareza mental, a onisciência, de poder intuitivamente ter acesso a sabedorias akáshicas, intuições que não estão aqui, a capacidade, por exemplo, de entrar em contato com o santo plano e perceber que existe um plano maior movimentando os passos da minha vida, a capacidade, por exemplo, de acessar na minha mente o não julgamento no raio 1, né? Falando aqui dos 9 raios do Enneagrama, é a nossa metodologia desenvolvida aí ao longo desses últimos 15 anos, a mente capaz de não julgar, operando aspectos elevados. E eu poderia ir além e falar das 9 qualidades elevadas do mental dos 9 raios. Ao mesmo tempo, a gente também está falando de um processo de refinamento dos nossos corações humanos, que envolvem, sim, sempre esse movimento de ir mais fundo ou mais na alma e depois ser capaz de transformar a mim mesmo, transformar a minha forma humana, a minha manifestação, que em último instante leva as minhas ações específicas e decisões, quem eu sou neste mundo, com esta identidade, é que a gente também vai fazendo o processo dentro dos 9 raios de apurar as qualidades do nosso coração. Se antes eu estava ali, por exemplo, viciado emocionalmente na gula, um vício bioquímico, emocional, uma ansiedade que precisa preencher com aquilo que está fora, aquilo que ainda não sente no coração lá dentro de um processo, num lugar mais profundo no meu coração, eu vou mais fundo e acesso esse lugar que representa a santa sobriedade, um lugar onde meu coração tem a saciedade, a gratidão, onde ele sente lá no fundo que ele não precisa de mais nada. E ele se serena e se preenche de alegria, virtude emocional do raio 7 do Enneagrama. Mas como fazer esta transição? Como ir de um lugar para o outro? Será que somente o conhecimento dos 9 raios consegue operar essas transformações dentro de mim? E aí, indo para uma outra forma de Enneagrama, o Enneagrama tem muitos níveis, e não falando aqui da nossa metodologia dos 9 raios, mas falando do Enneagrama das personalidades, os tipos ou eneatipos, as limitações de cada um desses tipos que você encontra. Eu, como um tipo 1, por exemplo, a minha mente sempre tomada por julgamentos e autocríticas, eu percebo isso. Quando eu encontro o Enneagrama, eu me dou conta disso, e a pergunta é, o que acontece com isso, afinal? A maioria das vezes vai virar eu me criticando ainda mais porque eu me critico. Então, a consciência me traz o entendimento desses meus automatismos em cada um dos pontos de personalidade e também dos instintos. Ele me dá, sim, algum grau de entendimento e consciência, mas ele não é suficiente para uma transformação profunda. Faz 20 anos que eu trabalho com o Enneagrama ao redor do mundo. Já ensinei pela conta baixa mais de 30 mil pessoas em diferentes países e línguas: português, inglês, espanhol.
Já lidei e conheço pessoalmente todos os grandes professores do planeta na atualidade e alguns dos que já se foram. Estudei na metodologia de todos eles, ensinei com a maioria deles e hoje me tornei professor de alguns deles quando se fala no trabalho de frequências vibratórias, que é o Enneagrama que nós trouxemos para o mundo aí e iniciamos esse trabalho há uns anos atrás. A questão é, quando eu olho, por exemplo, para alunos e a professores que eu sei, que conhecem o Enneagrama 10, 15, 20 anos, eu sempre me pergunto, essas pessoas realmente, quando eu olho para a vida delas, elas têm uma existência que revela que foram tocadas por um instrumento de transformação e conseguiram transformar aquilo? Vamos olhar um pouco para tipos de personalidades. Por exemplo, falando ainda do Enneagrama das personas, dos tipos, e é muito importante entender, se você quer entender a diferença entre os 9 raios, essa metodologia que eu criei aí nos últimos 15 anos, e o Enneagrama das personalidades dos tipos, vai até um documentário que está no YouTube chamado Nicolai e os 9 raios. Anota aí se você tem interesse. Nicolai e os 9 raios, está no YouTube. Você vai ver com clareza o processo ao longo dos anos que criou essa abordagem, essa metodologia integrada. Falando aqui sobre os tipos, então o que eu esperaria, por exemplo, lá que nós falamos de um tipo 1, né? O que é um tipo de personalidade no Enneagrama? Ele é uma fixação. Enquanto a sua consciência livre poderia operar em todas essas manifestações possíveis que a alma tem, ela se fixa nesse movimento, ela impede que o rio continue a girar e ela fixa mentalmente, ela cria crenças que enraizam ela num ponto de vista, ela fixa emocionalmente, ela se torna emocionalmente viciada naquele ponto e, portanto, ela ancora você num único ponto e não te permite a circulação através das energias da consciência. De certa forma, é o que ter uma personalidade faz com todos nós neste mundo e neste plano. Isso não é necessariamente ruim, é uma forma de experimentar. A nossa alma quer experimentar tudo, em todos os lugares, aquilo que é mais útil para ela. Inclusive, esquecer-se de si mesmo, limitar a si mesmo neste mundo humano é uma forma de viver experiências que a alma precisa viver para que ela possa crescer de certa forma. Então, quando eu venho, por exemplo, para um tipo 1, eu vou olhar dali a 10 anos, será que essa pessoa mentalmente é alguém que julga menos? Não na hora do curso ou da meditação, mas no dia a dia. Ela está se tornando alguém cada vez mais tolerante. Quando eu olho para o corpo dela, ele está viciado naquela ira, naquela raiva, ele fica produzindo energeticamente, bioquimicamente aquilo várias vezes por dia, e é por isso que eu vou me irritar com aquilo que o garçom fala, ou com aquela coisinha que está errada, porque eu tenho um vício dentro de mim, essa é a definição de uma paixão da ira, por exemplo, que mistura com um certo amargor e rancor da minha consciência. Será que eu fico reproduzindo isso? Nossa, mas eu conheci o Enneagrama há 10, 15 anos atrás, foi muito legal. Descobri que eu era um 1, que eu era um detalhista, perfeccionista, que me incomodava com as coisas erradas. Foi legal, me entendi um pouco. E há uma aprendizagem de consciência. Mas essa pessoa, 10 anos depois, é uma pessoa que eu chego perto dela e ela se tornou uma pessoa tolerante? Ela se tornou uma pessoa que olha para os outros com um olhar de não julgamento, que olha para si mesma com um olhar de não julgamento? Quando eu olho para o coração dela, para as emoções que ela vive no dia a dia, alguém que a conhece descreveria essa pessoa do tipo 1? Nossa, ela é uma pessoa mais serena, mais lógica, mais calma, ela transmite, né, uma aceitação das coisas. Claro, às vezes ela fica brava e por aí vai, mas ela transmite uma aceitação das coisas? Não, ela lembra que ela é brava, que ela é um tipo 1 e que ela continua sendo assim. Ou seja,
A consciência que se ganhou ainda é muito pequena, perto de um real trabalho de transformação que só acontece quando você tem um instrumento e uma metodologia de transformação que não acontecem do dia para a noite. E nesse ponto, o Enneagrama tem diversas limitações como ele é. Não limitações porque está faltando algo para ele, não é isso. É porque ele, por sua natureza, é um mapa e não o território de soluções de transformação. E se você não está entendendo, eu vou contar um pouquinho dessa história. Porque o mapa da minha alma, ele é incrível para me mostrar os pontos nos quais eu aumento a minha consciência de como eu funciono e dos meus caminhos. Mas ele não é necessariamente o caminhar pela estrada. Um mapa não me leva a um lugar se eu não caminhar por esse lugar. Então, eu parar no começo de uma estrada e subir o alto de uma montanha sem saber o caminho, também é algo muito ruim. Mas quando o mapa vem e eu olho para ele no início da estrada, eu abro e simplesmente não tenho pernas para caminhar, eu não chego no alto da montanha. Se eu não tenho uma bússola para corrigir uma rota, eu não chego no alto da montanha. Se eu não sei como encontrar alimento no caminho, eu não chego no alto da montanha. E mais, se eu acreditar que olhar para o mapa é suficiente e que eu já cheguei no alto da montanha, porque eu estou olhando e lendo sobre quão bonito é estar no alto da montanha, aí eu tenho um problema ainda maior, que é o problema que nós vamos entender como um bypass espiritual, é eu acreditar e confundir o caminho caminhado com o meu trabalho. Então, de algumas formas, eu vou contar um pouquinho para vocês quais foram as tentativas, ao longo desses anos de olhar para essa questão e aonde a expansão existencial, essa metodologia aonde eu coloco no mundo hoje, depois de 20 anos de trabalho com todas as metodologias anteriores, no topo da qualidade mundial, em um único processo de transformação conectado para encontrar o fundo da alma e trazer. E é claro que este mapa é e pode ser um aliado incrível de transformação. Muitas pessoas perguntam para mim, Nicolai, eu estudei Enneagrama, eu acho que você não é um tipo 7. Embora, gente, só para dizer, eu não digo, mas eu sou, tá? E vocês vão entender por quê. Eu não sou tipo nenhum. Porque se eu disser que eu sou, eu vou acabar me identificando com aquelas qualidades no meu nível de identidade. E quando eu expressar qualidades dos pontos diferentes, a minha psique e o meu inconsciente vão dizer, estes outros pontos não são você, volta lá para tua casa. Então, ao mesmo tempo que há uma beleza em compreender qual é o raio que se fixou de forma mais forte em você, porque ele inclusive revela um aspecto da tua alma elevada que você mais traz para esse mundo, ao mesmo tempo, no processo de transformação prático, pode se tornar um limitador num determinado ponto da estrada. Mas falando na linguagem antiga, eu sou um tipo 7, mas Nicolai, a gente olha para você, você tem uma calma no dia a dia, você fica mais em silêncio, você termina as coisas que começam, estamos falando de estereótipos, tá? É tão diferente, você não fica com aquela agitação. E não é para ser assim? E não é para ser assim? Depois de 15 anos de trabalho, não é para de alguma forma minha mente está confiando cada vez mais no plano maior, no santo plano, a ideia santa do ponto 7, ao mesmo tempo em que o meu coração, depois de tanta prática de cura, de tanta lágrima, de tanta integração, de anos, 15 anos de meditações diárias e práticas de transformação mental, física e emocional, não é para o meu coração estar acessando essa gratidão serena, sem precisar de nada mais, uma sobriedade maior? Isso significa que eu não caio na minha armadilha da gula e do medo, que eu não racionalizo determinadas dores? Não, isso acontece também. Só que é muito mais fácil de voltar para a estrada. E uma das coisas que é importante entender, gente, vamos falar, por exemplo, eu não tenho hoje
como falar de todos os pontos, mas eu vou indicar para vocês o que quer que vocês busquem. Existem todas estas falas em detalhe. Mas nesse momento, trazendo algum dos pontos, vou procurar variar o máximo possível, isso que é os instintos ainda. Vamos falar do ponto 8. O vício emocional da luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é o meu coração machucado, ferido, traído na minha inocência infantil de um coração doce, contrai-se e de tanta dor e traição puxa a minha energia física, coloca dentro do meu cardíaco, expande a energia física e cria uma barreira na qual eu então posso me proteger, endurecendo as emoções e mantendo essa dureza física além de mim, puxando para uma mente que se torna dura, direta, objetificada, com energia externalizada para fora. Pum! O que é isso tudo? Isso são só consequências de uma ferida original que acontece na traição de uma criança interna que foi machucada em um mundo que é violento e supostamente impossível de ser tolerado desta forma para um coração tão doce e delicado. Porém, o que acontece ao criar este vício, como uma paixão, o que vai acontecer é que isso no mundo físico também se torna um vício bioquímico. Então o meu emocional fica viciado em sentir isso. Então eu vou produzir isso várias vezes por dia. Se a energia estiver baixa demais, eu vou encontrar algo para me incomodar, para acreditar que está me empurrando, para empurrar para fora, eu vou precisar manter isso, porque há um vício interno dentro de mim. E aí, gente, curar este vício não é uma tarefa óbvia. Entenda que você pode tratar isso de maneiras diferentes. Eu vou falar de todas elas, onde entra a expansão existencial. Eu posso compreender sobre isso. Nossa, realmente fazer isso machuca os outros, falar alto, empurrar. Nossa, que interessante entender isso. Vou procurar me segurar mais. E aí eu estou tomando decisões no nível comportamental, usando a minha consciência para ver se eu consigo impactar menos. Isso já tem uma utilidade. Mas a pergunta é essa: é nesse nível que a gente vai usar um instrumento tão sagrado? Ou será que estão faltando elementos para fazer uma transformação realmente profunda? E o quanto achar que encontrou um tipo e ficar preso nas descrições dele não pode estar limitando você de chegar em lugares de transformação que você nunca chegou antes. Até mesmo por acreditar que ao encontrar isso será sempre a descrição de si mesmo. E aí eu vou contar um pouquinho das histórias que estão por detrás disso, para juntar em como o expansão existencial ele vem para se unir a esse mapa da alma nos diversos níveis para que faça um processo de transformação 1000 vezes mais sustentável e profundo. Vamos lá. E para isso eu vou contar um pouquinho de história para vocês. Em 2012, eu publiquei este livro no Brasil e em mais 50 países. É um livro que está em inglês em mais de 50 países e que foi lido hoje em mais de 100 países e em diversas línguas. Foi por muito tempo um dos livros de Enneagrama mais usados no mundo. Nessa época, eu trabalhava e operava com o Enneagrama dos tipos muito fortemente. E nesse momento, eu acreditava que eu precisava escrever um livro que mostrasse para as pessoas, e principalmente para lideranças e pessoas dentro de organizações, mas para qualquer um, esse é um livro inicial de Enneagrama, mas que agrega, que desse ferramentas para que essas pessoas pudessem mudar a liderança. Porque eu já sabia que conhecer os tipos não era o suficiente. Como é que eu sabia disso?
eu já tinha ensinado mais de 10 mil pessoas e lideranças em diferentes empresas no Brasil e fora. Eu olhava para aquilo, 3 meses depois, 6 meses, as pessoas falavam, que legal, Nicolai, aquele workshop de Enneagrama foi incrível. Eu lembro que eu era aquele número lá, aquele que gosta de competir, eu não lembro qual que era, que legal, né? Mas deixa eu trabalhar aqui. Peraí, mas você descobriu algo tão relevante, aquilo foi legal no primeiro momento, te trouxe alguma consciência, 6 meses depois você parou de trabalhar naquelas características? De um ponto de vista específico de mudar uma coisa ou duas, até vai, mas de um ponto de vista de transformação da alma, transformação pessoal, transformação de quem você é no mundo, algo estava errado. Então a minha preocupação sempre foi colocar de forma muito estruturada. Olha, na comunicação use assim, no lugar bastante num nível de consciência e comportamental, para que aquilo não virasse simplesmente um sistema onde as pessoas entendiam, tinham algum ganho, mas aquilo não era suficiente. Alguns anos depois eu convidei alguns alunos meus para se juntarem e escreverem este livro. Mais uma vez, estava atuando com o coaching, naquela época o coaching como uma ferramenta extremamente respeitada, a gente levava 1, 2, 3 anos para se formar em coaching e não mais 5 dias como virou depois, trabalhando intensamente, tanto com coaching executivo quanto com coaching ontológico pessoal, e convidei meus alunos para escreverem esse livro. Ganhamos uma limitação muito grande da editora de fazê-lo pequenininho, mas era necessário escrever como juntar a ferramenta do coaching para ajudar, na época, as pessoas dos 9 tipos. Porque a preocupação era a mesma. Olha, você encontrou o teu ponto 4, descobriu que essas emoções ali te prendem, descobriu que muitas vezes, né, que a vida para você não é a vida que está lá fora, mas você traz para dentro do teu humor, você mistura com o teu humor e você pinta a realidade conforme o humor que está aqui dentro. Então você não vive e nem vê a realidade como ela está lá fora, mas sim como o teu humor está aqui dentro. E se o teu humor é variável, a tua percepção da vida muda, da alegria para a tristeza, e não importa, e você nunca está vendo o que é lá fora, mas sempre projetando o teu estado emocional, que aliás tem um certo vício na melancolia e na falta, porque vem de crenças de abandono no mundo lá fora. Então nada nunca vai satisfazer, é claro, né? Acho que dá para perceber que é sempre o mundo lá fora uma expressão do que está aqui dentro. Mas o que adianta isso se eu não tiver ferramentas? Então a gente foi atrás disso. E uns anos depois, eu achei que era pouco, convidei mais um grupo de alunos para escrever este livro. E pessoas extremamente competentes, como é que a gente pode usar os instrumentos da programação neurolinguística para fazer alterações mais claras nos pontos, para fornecer instrumentos para que as pessoas façam processos de transformação de alguma forma. E vale lembrar, ao longo do tempo, e sempre olhando, né, assim como alguns anos depois, neste livro, como juntar os processos de transe lá no fundo da minha alma e do meu inconsciente, nas conexões com os mundos invisíveis, e dar forma e ferramentas concretas para que as pessoas pudessem mudar. E acredito que muitos de vocês já leram, né, este livro, que é o meu xodó maior, aonde de fato este é um livro que vem de fato para falar de uma transformação espiritual num nível profundo. Ou seja, qual era e sempre foi o incômodo? Como transformar de verdade no fundo da alma? E o que era lá no começo, transformar comportamentos, se relacionar melhor, se transformou ao longo dos últimos 15 anos um instrumento de como transformar o seu espírito. Quando o anjo líder veio na minha vida, já fazia pelo menos 10 anos que eu estava em processo de desenvolvimento da metodologia do Enia Coaching, do 9 raios, que é a percepção que veio em astral, que veio através de intuições, que veio através de processos invisíveis, de que estes não são tipos psicológicos, mas sim frequências vibratórias, energéticas, arquetípicas, presentes em
todo o universo e por detrás de todas as coisas. E aí se dá origem aos 9 raios e, de certa forma, a condensação dessa frequência na psique de um ser humano que dá características mentais, emocionais e físicas. Quando fixado no nível de baixa consciência, podemos dizer que se transforma num tipo psicológico mais fixado naquele ponto, que a gente pode chamar de tipo do Enneagrama. Porém, músicas têm frequências dos 9 raios. Animais têm frequências dos 9 raios. Ao longo do processo dos 9 raios, a gente consegue aprender a sentir o campo das frequências ao redor para entender qual é a qualidade da frequência que se apresenta, espiritualmente falando, energeticamente falando, e ela pertence a uma qualidade dos 9 raios e, portanto, usar os movimentos para atuar de forma de curas e elevações frequenciais. Esse é o projeto que a gente vem fazendo nos últimos 15 anos dentro do 9 raios e também, inclusive, dentro de organizações, trabalhando dentro do universo das constelações, do universo das culturas organizacionais, das energias que estão por detrás de cada ponto. Essa metodologia, para juntar um pouquinho no que vai ser, e daqui a pouco eu vou falar para vocês aonde a expansão existencial entra e por que da expansão existencial este ano, vale lembrar que essa metodologia rendeu, como ela foi inédita, esses 15 anos de pesquisa, renderam aí, por exemplo, convites, como em 2022, de ir para o Cairo, no Egito, apresentar a metodologia de Enneagrama e Energia para o mundo inteiro, de certa forma, e mostrar aquilo que estava sendo desenvolvendo, e o convite para ensinar professores do mundo inteiro a fazer isso. Em 2023, no ano seguinte, também fui convidado para ir a São Francisco, nos Estados Unidos, na sala principal, para apresentar essa metodologia para os maiores professores de Enneagrama do mundo, para as pessoas que se juntavam e, de certa forma, fizemos a demonstração e mais um convite para ensinar essa metodologia para professores ao redor do mundo, em todos os lugares, assim como já fiz em Portugal, no Egito e em muitos outros lugares. Isso deu origem, embora há 2 anos atrás, à mentoria Ennea Master, que é uma mentoria de 1 ano, no qual eu ensino as pessoas a operarem energeticamente no tapete, aquelas que já passaram pelas outras fases anteriores, e existe, e em breve esta metodologia sendo levada para outros lugares. O que está por detrás de tudo isso, gente? Sempre uma preocupação de como transformar e usar esse instrumento nos vários níveis de consciência que ele se manifesta, desde o nível da persona, da máscara, da personalidade, da consciência dela, até o nível anterior, que é por que eu faço o que eu faço, motivações por detrás de mim, até o nível por detrás das motivações, que é que dor está por detrás, que me dá aquele motivo de fazer algo, que dor na minha alma, um nível mais atrás, que é que cura, que aspecto luminoso da minha alma foi ferido numa encarnação ou numa contração de energia para que eu manifestasse isso, até um nível anterior na qualidade vibratória específica e como trabalhar na causa. Todos estes níveis sempre foram os objetos de estudo dos últimos anos, para que as pessoas usassem esse sistema para realmente transformar, porque há uma missão de elevação da consciência real no planeta. A gente precisa alquimizar o nosso ser, tanto no que diz respeito a contato com o astral e com o divino, mas a capacidade de manifestar isso. E enquanto eu estiver preso nessas dores básicas, elas consomem a minha energia para manter máscaras e fugir de dor, e eu não tenho energia vital para mergulhar por detrás, tocar a minha alma e manifestar no outro espaço. Então a gente está falando de processos de curas necessários, curas mentais, de crenças, curas mentais, de visões de mundo. Estamos falando de um processo de cura no coração, nas emoções viciadas, vícios que são energéticos, mas também que são posturais,
vícios que são bioquímicos e que não alteram tão facilmente só pelo fato de eu conhecê-los através, por exemplo, de um trabalho onde eu leio um livro ou algo assim. A bioquímica do meu corpo é mais forte, a tendência que ele tem de manter os padrões antigos, o que está preso no músculo. Então, dentro desses vários anos, desde o começo, lá na criação do NA Coaching em 2011, no 9 Raios, eu fui colocando outros sistemas. Então, ali dentro entrou a PNL sistêmica. Eu tive a alegria de me formar diretamente por Robert Dilts, o criador da PNL sistêmica. Estive na Califórnia várias vezes. Trouxe daquele lugar o que havia de impacto, Foram aí 14 anos ensinando Practitioner e Master Practitioner, também em diferentes países, adaptando sistemas para que aquilo dentro do tapete do Enneagrama, o trabalho que a gente começou a popularizar e desenvolver como método lá no ano de 2010, e a gente começa a colocar essas inteligências de transformação ali dentro. Trabalhos com crenças, Tive a alegria também de me formar como professor de hipnose ericksoniana, tenho meu livro sobre isso, com vários professores nos Estados Unidos e também com 2 filhas do Milton Erickson diretamente. Fui colocando esses sistemas e ao longo do tempo também bioenergética e a percepção dos campos, as constelações, os movimentos, as práticas, e aquilo foi criando o sistema dos 9 raios e do NA Coaching. E ao passar do tempo, com todos esses anos, nos últimos 3 anos, me incomodou porque algo ainda estava faltando. Eu me dei conta de que sim, alguns dos meus alunos estavam atingindo capacidades incríveis de operar dentro da energia da mandala, de perceber coisas, de fazer diagnósticos. Ao mesmo tempo, eles não estavam se tornando melhores seres humanos no máximo do potencial que poderiam. É claro que todos estão se tornando melhores seres humanos com esse caminho, mas algumas das paixões básicas ainda estavam prendendo. Algumas das crenças básicas ainda estavam prendendo. Quantos dos meus alunos, por exemplo, do tipo 3 ou do raio 3 do Enneagrama, descobrindo todas as máscaras, toda a necessidade de performance, toda a necessidade de tentar ganhar os aplausos do mundo para ter valor, mas não conseguindo entrar nesse vazio existencial, nesse terror que é não saber quem eu sou, sentir a minha vida como um vazio profundo, sentir uma vergonha absurda de me sentir um fracasso completo. E atravessar esse lugar, como está muito claramente no Anjo Líder, que é isso que acontece com o personagem principal, e fazer desse lugar um renascimento aonde eu subo para um espaço onde a minha verdade real emana. E a partir daí, mesmo com os alunos tocando isso nos cursos, quando dava uma semana, 2, 3, o quantos realmente conseguem manter essa verdade como as decisões que eles tomam no dia a dia, como as escolhas que eles fazem. E mais, dentro da sua carreira, dentro da escolha, dentro da capacidade de emanar todas essas habilidades e transformar num serviço para o mundo enquanto estão se tornando mais conscientes. E eu vi que, de alguma forma, isso não estava atingindo o máximo que poderia atingir. E como que eu posso ver isso? Claro, já são 3 anos aqui, além das milhares de alunos, com alunos seguindo de perto por 1 ano. Alunos avançados, sabendo exatamente em encontros individuais, olhando na vida, os pontos aonde eles ainda escorregavam, os pontos que funcionavam. Então, neste ano, no ano passado, foi o ponto onde parar tudo e dizer: não está suficiente. Não está suficiente. Como criar um processo integrado que possa, de fato, encadear-se desde um primeiro ponto, que é o ponto
qual é a verdade mais profunda que reside dentro de mim, aquele compromisso que eu faço com a minha existência, mesmo antes de chegar a este mundo, como tocar este lugar conhecendo estes mapas e como aí, ainda mais, trazer clareza deste lugar e ainda mais difícil, na minha opinião, como criar um processo aonde isto que foi encontrado vá descendo as camadas dos universos, densificando e modificando este que vive aqui, para que este se torne um alinhamento deste lugar. E o mais interessante é que os sistemas e os passos deste processo, que é o processo de expansão existencial, não são passos que requerem as mesmas ferramentas. Eles precisam desse mapa e esse mapa ajuda profundamente nos vários níveis que ele se encontra. Num primeiro momento, eu preciso mergulhar no mais profundo abstrato da alma, eu preciso ser capaz de tirar as minhas máscaras e chegar numa realidade que pertence a um universo superior, Deus ou alma. Eu preciso ser capaz de trazê-la sem interpretá-la demais, trazer essa frequência vibratória e ser capaz de ancorá-la. E ao ancorá-la, na hora que ela entra na minha mente, ela se choca com as minhas crenças atuais, às quais eu sou apegado. E então, se as minhas crenças atuais estão ali impedindo essa frequência vibratória elevada do meu mental superior, não consegue tomar esta forma. Então eu preciso de um trabalho de alinhamento e cura dessas crenças para que elas aceitem criar uma forma em alinhamento com essa vibração e ancorem neurologicamente, bioquimicamente, fisicamente, até que eu possa dizer, é assim que eu vejo o mundo. Eu acredito que, da mesma forma, no momento em que essa vibração elevada que eu encontro desce, eu preciso ter um corpo físico capaz de ancorar essas vibrações. Se este corpo contém traumas densos dentro dele, se este corpo, por exemplo, contém uma alimentação cheia lá no fundo das células de alimentos de baixa vibração, você não consegue fazer com que essas frequências mais elevadas entrem nos pontos vibratórios e você vá fazendo práticas físicas até que o seu corpo físico se transforme e consiga estar num alinhamento maior aqui e agora. É necessário que você tenha práticas, inclusive, de reconexão com a energia da Terra, para que você possa causar a fusão alquímica entre a vibração elevada e um ponto que vem, para que você se transforme. Então, os passos seguintes, após essa vibração chegar, seriam como eu me vejo no mundo, como a exata emanação da minha alma. Como eu me olho no espelho e claramente tenho certeza que eu sou, porque eu preciso me identificar com algo. E se eu estou identificado com um tipo, por exemplo, ou com um instinto, eu fico limitado de alguma forma dentro daquela caixa. Eu quero que você se identifique com aquilo que a tua alma está trazendo. E o teu raio seja apenas a cor e a dança que você dá para isso, mas nunca a limitação, pois essas limitações podem impedir que você emane aquilo que realmente está na tua alma. É importante acreditar que você pode ser tudo e emanar todas as características do universo, de certa forma, quanticamente, estão disponíveis para você. Isso não significa que, ao falar isso, e que os padrões fixados nestes pontos e nos instintos não sejam fortes e não vão continuar te puxando de volta para os padrões densos, eles vão continuar. Então você vai viver com essas duas realidades dentro de você. E como lidar num processo
aonde eu consiga modificar a tua identidade, modificar as tuas crenças em alinhamento com isso, modificar as tuas capacidades físicas, emocionais e mentais. E após isso, quando você olha, eu nasci para isso, eu sou, essas novas crenças vêm nesse lugar, todas estas características necessárias para isso estão aqui na minha mão. Como transcender isso, transbordar isso, expandir de dentro para fora para a realidade material através de uma forma onde você modifica o mundo ao seu redor. E então você muda de fase. Expansão existencial, fase número 2. Você começa um processo de materialização usando instrumentos de manifestação da realidade, que não são somente a lei da atração, esse é apenas um dos movimentos, mas é a partir da transformação da sua ressonância, do seu DNA vibratório, você começa a atrair o seu novo eu sem esforço. Porque uma coisa muito enganada sobre a lei da atração é que eu preciso me esforçar para atrair algo. Você já está atraindo o que você é hoje. Então, se nós mudarmos lá no fundo da sua frequência mais profunda, quem você atrairá quem você é e não há nada que você possa fazer diferente disso. Da mesma forma que um ímã atrai exatamente a outra polaridade e não precisa fazer nenhum esforço para isso. Da mesma forma, ao atrair esta nova realidade alinhada com este ponto, ela vai chegar para mim e vai parar em crenças que eu tenho. Algumas crenças vão dizer, não aceito que você... Então eu vou precisar compreender apegos e padrões vibratórios, mentais, físicos e emocionais, que podem estar impedindo essa nova identidade de realmente se tornar o meu eu. De alguma forma, isso sempre esteve presente dentro dos trabalhos da minha antiga formação em alquimista, se a gente for olhar para os módulos de essência e transcendência, os módulos de identidade e jornada do herói, os módulos de crenças, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma vez emanado em frequência, não basta a frequência. Eu vou ter que ter instrumentos humanos para materializar isso. E aí eu estou falando, por exemplo, será que o meu cérebro contém estratégias capazes de pegar isso que eu senti e coordenar, por exemplo, num plano de ação para que eu realize no mundo em terceira dimensão, porque o tempo só entra aqui no universo de terceira dimensão, para que eu não me confunda na gestão do tempo, quais os passos a serem dados, para que eu programe em linhas do tempo futuro o meu cérebro e o meu corpo para a já realização e a minha gestão do tempo possa se tornar claramente passos a serem dados para que eu manifeste a minha alma neste mundo? Será que as minhas crenças humanas dão passagem para uma vibração de riqueza e prosperidade, ou eu tenho dificuldade de ter riqueza e prosperidade com e através daquilo que eu amo? Porque se você não consegue alinhar isso também, você para o teu processo de serviço para a humanidade. Você tem que parar de fazer, de estudar, de entregar. Quantos dos meus alunos absolutamente talentosos não param no serviço para o mundo, não pelo que eles têm dentro deles ou pelo conhecimento que eles têm como curadores, treinadores, professores ou líderes, mas pela falta de habilidades e capacidades necessárias para realizar, prosperar, para serem vistos de alguma forma, estratégias. E as estratégias não vêm do mundo astral, as estratégias são humanas. E aí você começa a entrar na realidade do homem, a realidade do marketing, a realidade do dinheiro, a realidade da estratégia, a realidade do planejamento, a realidade da habilidade de parcerias, realidades humanas que normalmente estão a serviço do medo da sobrevivência e do vazio. O marketing
99% está a serviço do vazio, do medo, as próprias redes sociais. O dinheiro, na maioria das vezes, está a serviço do medo. Agora, se você fez anteriormente um processo onde conecta o ponto da alma de um jeito que ele não sai mais, estas ferramentas vão agora construir o céu na terra. E quanto mais prosperidade, quanto mais realização, quanto mais emanação, mais a tua alma se alegra e mais um novo mundo e uma nova era é construída. Portanto, no processo de expansão existencial, num segundo momento, você vai precisar destas ferramentas. Mas como garantir que elas estão conectadas? E isso era algo que a gente não tinha antes, quando os processos eram separados. E eu tinha, por exemplo, um trabalho de crenças incrível, mas você vai até lá com uma crença, faz uma modificação específica num ponto da vida. Como garantir que esta crença sendo modificada é exatamente aquela que precisa ser modificada para que a tua alma que foi encontrada tenha espaço livre para emanar em novos comportamentos e estratégias que vão ser treinados e ensaiados através de práticas. Então a expansão existencial ela entra com um processo de práticas. Esse aqui, por exemplo, é o Manual de Expansão Existencial 1. Na verdade, ele é um diário que cada uma das pessoas coordena desde o primeiro ponto e se transforma num diário no qual, durante todo o ano, tem todos os detalhes dos passos e implementações e símbolos nos quais tudo aquilo tem que acontecer. E de alguma forma, por exemplo, a gente tem, e era algo... Depois dos programas, 5 semanas comigo, realizando práticas específicas para garantir que o teu corpo se alinha vibratoricamente, bioquimicamente, do ponto de vista de crenças, com aquilo tudo que foi vivido e transformado. 21 dias de rotinas de transformação específicas matinais. Para que tudo isso? Porque a transformação vem atrás de um processo até que ele se manifeste. Enquanto o processo inicial de contato com a alma, se bem feito, portais abertos, inconsciente aberto, em minutos você consegue fazer, o processo de manifestação do seu eu no mundo precisa de tempo e, por exemplo, o processo bioquímico. E eu volto lá no início da live, quando eu falei, por exemplo, da luxúria como um vício bioquímico. Para eu colocar a bioquímica da inocência, não é um estalo de dedo. Eu vou ter que fazer isso vários dias seguidos, usando processos que quebram a química anterior e vão instalando uma nova química. Porque senão eu vou fazer toda essa abertura, toda essa luz, todo esse entendimento e semana que vem eu tô caindo nas mesmas coisas porque o meu corpo físico não consegue mudar. É como ter consciência na academia de que eu não vou comer mais, de que eu não vou fazer, mas o meu corpo precisa daquilo, tá viciado naquele carboidrato, naquele doce, naquele alimento. Ele sente dor quando ele não tem. Da mesma forma, o teu corpo sente dor quando você não sente, né? Teu corpo sente dor no ponto 1 quando você não sente a ira. É ruim, te causa problemas, mas ele sente dor quando ela não vem. É que você não sabe que isso está acontecendo, mas ele está pedindo. Teu corpo sente dor quando você não sente orgulho no ponto 2. Quando a vaidade não vem, teu corpo sente falta. Então você está fazendo todo um trabalho de transformação e está sendo puxado para trás em padrões que estão muito além dos padrões de entendimento. E então há uma tecnologia desenvolvida na expansão existencial para que através de movimentos corporais e outras tecnologias você altere a bioquímica para uma nova casa, lugar, altere o sistema neuronal para um novo lugar ou casa, para que lá no final das contas a tua máquina esteja programada para ser um instrumento útil da alma e não para brigar com a alma, de certa forma. E foi por isso que, em novembro do ano passado, eu decido parar todos os meus treinamentos, esses 20 anos, tudo aquilo que estava indo muito bem, e criar a expansão existencial. Para que ela fosse
um processo conectado, contínuo, de uma transformação da primeira ponta até a última ponta. O módulo 3 do Expansão Existencial, ele realiza a expansão do teu serviço no mundo. É quando tua alma está alinhada, a prosperidade já está aí, as ações já são essas, você já serve ao mundo, e o mundo então olha para você e fala: agora a tua escala precisa aumentar, não por você, mas pelo mundo. E a de todos nós, de certa forma, precisa. E é claro que há muitos chamados para isso, a maioria deles vem da vaidade ou do desejo de ter somente mais dinheiro ou mais poder para entrar e tapar vazios que estão dentro de mim. Mas e quando esse chamado de escala e de expansão é um chamado como um serviço? Mas como distinguir se eu não estou me auto-enganando? Pois é, vai precisar, portanto, de todo um trabalho de autoconhecimento, que somente o Enneagrama em níveis mais profundos pode te trazer, que tem a ver com as tuas sombras mais profundas, assim como os teus chamados de luz mais profundo e essa integração. Então, a expansão existencial é o método e o sistema que vem para criar essa transformação real, como um chamado de que todos os meus alunos, as pessoas passavam por aqui e que de alguma forma paravam na metade do processo, realmente conseguem lá no final da linha viverem uma vida como instrumentos práticos de luz, gerando riqueza material, espiritual e humana para si mesmo e para a sociedade ao nosso redor. O que precisa para fazer isso desde o primeiro momento? Entra então a expansão existencial. E de certa forma, o Enneagrama caminhando junto com isso, e aqueles que entram e têm conhecimento da mandala, seja a partir dos campos frequenciais dos 9 raios ou das sombras claras que me são mostradas nas qualidades dos meus tipos ou os instintos, tudo isso pode ser conectado num único processo contínuo de transformação. Então, isso vai continuar sendo conectado, sim. Eu imagino que haja muitas perguntas ainda a serem feitas, porque nós estamos falando de um processo único no mundo, respeitado em diferentes países e que é absolutamente inovador e que está sendo mostrado agora. Tivemos uma primeira turma de expansão existencial 1 em fevereiro e vamos ter uma segunda turma e única agora de 15 a 18 de maio. O ponto de entrada, o ponto que permite ir para a expansão 2, que vai mergulhar na manifestação, prosperidade, materialidade como reflexo da alma, que vai mergulhar na expansão 3 como escala e expansão disso. E que vai ser conectado para aqueles que têm o caminho, o mapa e o espelho do Enneagrama, que vai ser conectado através, sim, dos crescimentos do seu tipo, do seu raio, das transformações necessárias, das crenças novas que precisam surgir, do senso de identidade que precisa expandir e das práticas de transformação que você realmente precisa para caminhar o caminho que precisa ser caminhado. Assim que terminar essa live, lembra de compartilhar ela com todas as pessoas que você achar extremamente útil terem esse conhecimento. Porque, de certa forma, a gente está falando aqui para todas as pessoas que conhecem o Enneagrama. Para todas as pessoas que acreditam, sim, que a transformação é uma combinação de sistemas que expandem e transformam e que são necessárias muitas ferramentas e práticas para que a cura e a transformação real aconteçam e muitas ferramentas e práticas para que isso se manifeste. Não basta saber ler um mapa, é preciso ter os instrumentos e ferramentas para caminhar no máximo e ao longo da caminhada, quando se cansar, não se perder de si mesmo. Tem instrumentos, inclusive, para parar ao longo da caminhada, antes de chegar no topo da montanha, se conectar com Deus novamente e voltar e corrigir as rotas necessárias nessa caminhada. Então, compartilha isso.
E eu vou, ao terminar essa live, abrir uma caixinha de perguntas. Vai durar aí, vou abrir amanhã novamente, mas pelo menos por um dia. Você pode perguntar o que você quiser sobre qualquer coisa que eu falei aqui ou que eu não tenha conseguido falar. Coloca lá e eu me comprometo que eu vou responder pessoalmente a todas as perguntas que forem colocadas entre hoje e amanhã. Tá? Seja quantos dias demorar isso, eu vou responder uma a uma. Então, ao final da live, vou colocar aqui a pergunta, faça a sua pergunta. E eu aproveito então para te conectar e colocar de forma muito clara para você o convite para que você venha à Expansão Existencial 1, a turma única, de 15 a 18 de maio. Nós já temos metade da turma preenchida, porque ela é o pontapé inicial de um grande processo de transformação. E se você me perguntar, mas como que é? Eu vou aprender. Eu vou conduzir você nessa transformação em todos os passos. É para você. Mas se eu quiser praticar isso para os outros? Sim, vai ter isso. Um pouquinho mais para frente, você vai ter acesso a essa qualidade de transformação. Mas para este ano, é preciso que a sua transformação aconteça primeiro. Para aqueles que realizarem essa jornada, terão a possibilidade, a capacidade de serem treinados, capacitados para entregarem esses instrumentos ao mundo. De várias formas possíveis. Aquelas que fizerem sentido para você e prosperarem com isso, de forma muito clara. Então, meu convite claro e explícito, venham à Expansão Existencial de 15 a 18 de maio, a turma 1. Estamos aí na última metade das vagas. O quanto antes, você pega os lotes anteriores. E quem entrar em contato com a Thaís, no 011, WhatsApp, tá no meu Instagram aqui, tá muito claro, no meu Instagram, ou no nicolaicursino.com, muito fácil, gente, nicolaicursino.com, no meu Instagram. Acha a Thaís, minha esposa Thaís, a cofundadora da nossa escola, no 011 974200007. Envia o WhatsApp para ela e quem entrar no programa até amanhã vai ter um bônus especial dela. Só até amanhã. O que é esse bônus? Aí você vai ter que perguntar para ela. Tá bom? Queridos, é isso. Caixinha de perguntas abertas. Perguntem o que quiserem. Vão até o site nicolaicursino.com para qualquer dúvida que você precisar. Coloquem a tua pergunta aqui no box do Instagram. E lembrem-se que você pode, se quiser, entrar dentro do nosso portal online, que possui hoje um curso de Enneagrama das Personalidades Base gravados no ano passado com o máximo do meu conhecimento, aprovado pelo MEC. Possui um curso de Enneagrama Níveis de Desenvolvimento Inédito. Possui um curso de Enneagrama Espiritual. Possui um curso de Enneagrama Transformação dos Instintos. Possui, entrando no mês que vem, um curso de Enneagrama Flechas. Possui o processo dos 9 portais da expansão existencial, que são 9 portais hipnóticos para você já ir atravessando, todos dentro lá do portal online. Basta você entrar lá em nicolaicursino.com, cursos online, e o portal te dá a assinatura de 1 ano. Agora, quer realmente entrar num processo, mergulhar, dar o primeiro passo, entrar num processo comigo, que vai durar o ano todo, porque nós temos expansão 2 em junho e o expansão 3 em dezembro, aí é para um grupo seleto lá acontecendo. Todo o ano de trabalho. Venha para a Expansão Existencial 1, 15 a 18 de maio, mesmo que você queira fazer só o primeiro contato para compreender como isso vai fazer uma mudança gigantesca na tua vida. Vem para a Expansão Existencial de 15 a 18 de maio. Entre em contato com a Thaís. Fiquem atentos, haverá novas lives e haverá também outras coisas acontecendo aqui nesse mês. Fiquem atentos, enviem o WhatsApp para a Thaís, coloquem a sua pergunta e nos vemos aqui de 15 a 18 de maio. Um grande beijo para todos vocês. Coloquem as perguntas que faltaram a responder. Fiquem atentos que nos próximos dias eu vou responder. Fiquem com Deus. Um grande beijo de coração. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. E aí,
já me despedindo. Vou deixar aqui alguns minutos. Se tiver alguém que quiser dar um oizinho, um tchau. Já encerrando, declarando por encerrada essa transmissão no dia de hoje. Pedindo, né, a todas as energias, aos guias, a nossa alma elevada para limparem, desconectarem, ajustarem, colocarem o melhor que tem aqui. E se alguém quiser dar um oizinho, porque às vezes a gente se sente solitário na transmissão, um grande beijo. Quem quiser sair também, fique à vontade. Compartilhe a live com o máximo de pessoas que você puder e que forem úteis para ela. Beijo, gente. Então, tchauzinho. Vou ver quem está aqui. Para Mari, para Laila, para o Renato, Marlene, Lino, Bruno, Bia. Meu amigo Meda, um beijo. Você com seu trabalho maravilhoso. Sempre uma alegria ter você por aqui. Tenho certeza que você está alinhado comigo. Thaís, que ela é minha amada, querida. Maiara. Malu, beijo para Brasília. Carla, beijo para Portugal. Beto, Rafa, Marlon, Ana Ruda, beijinho para o Canadá, beijinho para Cida, querida. Magda, Sabrina, Giovanni, Tamara, Andressa, Aline, que teve na Expansão Existencial 1 de fevereiro, a gente se encontra em junho no Expansão 2. Rodrigo, querido, incrível, curador, terapeuta, um beijo para Minas. Aline, Pri, Enia Master, querida, Mariana, da turma 1, Pri da turma 1, Tati, da turma 1, Tiane, também da turma 1, Débora, Érica, Renata, trabalho bonito na internet, Tânia, Michele, enfim, gente, muito grato pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus, enviem mensagem para a Thaís, coloquem aqui as perguntas que precisarem, acessem o site, encontro vocês dia 15 de maio aqui para a Expansão Existencial 1. Beijo!